A paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui para mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, para render graças ao Senhor, para fazer súplicas ao Senhor em prol daqueles que estão precisando de uma providência, de uma intervenção do nosso Deus. Então, além de louvarmos ao Senhor, nós estaremos fazendo oração também em prol de algumas vidas que foram solicitadas pelo grupo da igreja. Então, nós estaremos orando no período do louvor e depois o irmão Márcio também, junto com a irmã Adriana, estarão orando por todos os irmãos da nossa igreja, pela família Ebenezer, especialmente por essas vidas que foram solicitadas. Amém? Então vamos começar com Samuel, trazendo um trecho da palavra de Deus para nós, que se encontra lá em Tessalônicas, segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Isso, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, do 13 ao 17. Isso, amém. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console os vossos corações e vos conforte em toda boa palavra e obra. Amém? Amém, irmãos? Então, glória a Deus por esta palavra. O Senhor nos deu Jesus e nós precisamos estar firmados nessa verdade, nessa esperança. Amém? Vamos fazer uma oração. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia. Nós queremos te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome. Te pedimos, Senhor, que nos encha, Pai. Que venha nos usar de acordo com a tua santa vontade, Pai. Esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Sempre bom falar com o nosso Deus, amém, irmãos? Seja para agradecer, seja para pedir a intervenção dele. E agora nós vamos nos apresentar diante do nosso papai com muitos louvores de gratidão, de adoração. Amém? Então, cantem conosco aí na sua casa. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus.
trago minhas vestes, minha coroa e ofereço a ti. Como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, meu Senhor. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, meu Senhor. Oh, glórias a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Tu és grande, Senhor. Glórias a Deus. Santo, santo é o nome de Jesus. Como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, meu Senhor. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, meu Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, nós declaramos, Senhor, nesta noite que nós te amamos. Pai santo, Ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis, Senhor, Deus, toca, nós temos vivido experiências, Senhor, em que irmãos, ó Deus, estão sofrendo, estão perdendo familiares, entes queridos, amigos. Temos perdido irmãos, Senhor, Oh, Jesus. mas nós não perdemos de vista Oh, Pai. que o Senhor tem o controle de todas as coisas, Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. E nós continuaremos assim como Jó disse. Nós queremos dizer pela fé, Senhor, com todo o nosso ser, de que nós continuaremos a esperar somente em Ti. Que a nossa fé não seja abalada, Senhor, mas que nós sejamos a cada dia mais fortalecidos por Ti. Porque não importa, ó Deus, o que nos aconteça aqui nesta terra, nesta vida passageira, o que importa é que nós temos uma eternidade para continuar na Tua presença. Que cada dia que o Senhor nos der, oh Espírito Santo de Deus, cada dia que o Senhor nos der sobre esta terra,
que nós possamos, ó Deus, usar toda a nossa força, todo o nosso vigor para adorar o Teu nome, para desfrutar desta presença maravilhosa, Senhor. Meu Deus, nós só podemos contar contigo, Senhor. Visita, meu Deus, os nossos irmãos que estão carecendo de um toque Teu, estão carecendo, ó Deus, de uma resposta Sua. Entra, meu Deus, com providência, trazendo, ó Deus, alegria, trazendo restauração, trazendo transformação, ó Deus. Muito obrigado, Jesus, pelo preço que o Senhor pagou por nós. Oh, meu Deus. Aleluia. Receba, ó Deus, o nosso louvor e a nossa adoração. E visita, Senhor, os nossos irmãos que estão precisando, ó Deus. Em nome de Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o Senhor, Jesus, Ele pagou um preço. E Deus, Ele convida todas as nações, todos os povos. Nós que já conhecemos o Senhor, já atendemos a este convite, que sejamos renovados na esperança, no nosso relacionamento com o nosso Deus, e que possamos anunciar as coisas que o Senhor tem feito por nós. Amém? Então cantem conosco, este louvor, ele é um louvor voltado para o evangelismo, é um louvor tremendo, porque ele fala do amor de Deus por mim e por você. Amém? Glória a Deus. Chama todos os povos e todas as nações, todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens, ao arrependimento, ao plano da salvação. Venham todos, porque não há acepção. Deus chama todos os povos de todas as nações, todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens, ao arrependimento, ao plano da salvação. Venham todos, porque não há acepção. O Senhor, o Criador, quer que todos tenham vida. O Senhor, o Criador, ainda ama o que criou. Porque o amor de Deus é além do céu.
de água viva e quer andar na luz. Os que procuram paz, os que têm sede de justiça e quer vencer o mal, ou escapar da morte, o ter vida eterna não está em religiões, mas sim no homem. Se voltar para Deus, crer em Cristo. Venham todos que querem vida, tem sede de água viva e quer andar na luz. Venham todos que querem vida, tem sede de água viva e quer andar na luz. Venham todos que querem vida, tem sede de água viva e quer andar na luz. Aleluia, glórias a Deus. Exaltado seja para sempre. Aleluia. Irmãos, que louvor maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. O Senhor Jesus ter aceito essa missão árdua, irmãos, Aleluia, Jesus. para resgatar o nosso relacionamento com Deus. Que coisa tremenda. Que presença maravilhosa, Oh, Senhor. Deus, obrigada, Senhor. Meu Deus, visita cada irmão, Senhor, principalmente aqueles que carecem, Senhor, de ouvir a Tua voz, de receberem um toque Teu, Senhor. Oh, meu Deus, obrigado pela Tua presença, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. Glória a Deus. Vamos entoar mais um louvor, irmãos, com muita alegria. Aleluia, glória a Deus. Quero celebrar minha nova vida. Quero celebrar minha nova vida. Eu não queria mais viver, mas seu perdão me fez renascer, me trouxe esperança e nova vida. Jesus, eu vou caminhando, meu coração está transbordando essa alegria que eu sinto em ter a vida. Celebrai a vida, celebrai Jesus, celebrai a nova vida. Celebrai a vida, celebrai Jesus, celebrai a nova vida com Jesus. Jesus, quero celebrar minha nova vida. Quero celebrar minha nova vida. Esta é a hora de adorar, venha crer e sem hesitar, com todo o seu coração celebre a vida. Deixa a tristeza e ansiedade, ele é alegria de verdade, de todo o seu coração celebre a vida. Celebrai a vida, celebrai Jesus, celebrai a nova vida. Celebrai a vida, celebrai Jesus, celebrai a nova vida com Jesus. Celebrai Jesus, celebrai Jesus, celebrai Jesus, celebrai Jesus, Celebrai Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Celebremos a vida, celebremos Jesus, porque Ele veio nos garantir vida, vida em abundância, vida eterna. Não importa o que nos aconteça nesta vida passageira, o que mais importa é que nós estejamos firmes, bem agarradinhos com o nosso Senhor, porque Ele nos garante vida eterna na presença dEle. Glória a Amém? Deus. Aleluia. Eu vou pedir a Cristiane para fazer uma oração específica, conforme foi solicitado no grupo da nossa igreja, pela nossa irmã
Patrícia, que está com o seu irmão Daniel internado, né, que está lutando pela vida, e nós cremos que Deus vai entrar com providência na vida do Daniel e de todos os familiares da nossa irmã Patrícia. Né, irmã Patrícia? Receba a vitória do Senhor em nome de Jesus. Temos também a família do pastor Carlos Mendes, que perdeu esse pastor, o pastor Carlos Mendes, ele partiu para o Senhor, e vamos orar para que o Senhor console os familiares, os amigos, os irmãos. E o parente dele, do pastor Carlos Mendes, o nome dele é Paulo. No grupo da igreja não apareceu o que ele é do pastor Carlos Mendes, mas ele é parente, o irmão Paulo, que também está internado, que precisa de uma intervenção do Senhor. Ele é parente do pastor Carlos Mendes e também está enfermo. Então vamos orar pela família do pastor Carlos Mendes, especialmente pelo Paulo, que está enfermo, e pelo irmão Daniel, irmão da Patrícia. Amém. E por toda a família também. Amém? Então vamos orar juntos. Posso? Senhor, meu Deus e meu Pai. Deus, eu creio. Oh, Deus, eu quero aleluia. Que eu viva contigo no céu para sempre. Querido. Creio que Cristo morreu e ressuscitou para limpar o meu pecado e dar-me nova vida. Agora eu recebo em minha vida para todo sempre, até o fim, até o começo do fim. Amém. Amém. Oh, Senhor, ainda na Tua presença, Pai, nós te exaltamos, ó Deus, e nós te entregamos, Senhor, a vida do Daniel, que é irmão da Patrícia. Oh, Deus querido, entra com providência na vida do Daniel. Pai querido, Tu sabe, Tu conhece, na vida dos Teus filhos. Tem, ó Deus, o poder. Tudo, Senhor, está nas Tuas mãos, Senhor. Nós te apresentamos também o Paulo. Ó Deus querido, restaura, Senhor, a saúde do corpo, segundo a Tua vontade, Senhor. Entra com providência nessas vidas, Senhor, os que estão internados, ó Deus. Pai querido, também quero te apresentar a família, Senhor, do pastor Carlos Mendes. Pai querido, que Tu possa, Senhor, enviar, ó Deus, o consolo. Consola, Senhor, a família. Dê força, Senhor, nesse momento tão difícil de dor, ó Pai, que eles possam encontrar em Ti, ó Deus. Que Tu és o nosso socorro, Tu és o nosso consolador, ó Deus. Toma, ó Deus, essa família nas Tuas mãos, em o nome de Jesus, é que eu te peço. Amém, amém. Amém, meu Deus. Irmãos, recebam, tomem posse da vitória, porque o Senhor Jesus, Ele nos garante a vitória. Ele está conosco, Ele deu a vida por nós. Louvemos a esse Deus maravilhoso, independente das circunstâncias. E nós cremos pela fé que nós ouviremos testemunhos de vitória para a glória do nosso Deus. Amém? Irmãos, antes de passar a palavra para o irmão Márcio, que vai nos trazer a porção que Deus preparou para esta noite, no que tange ao alimento espiritual, a palavra de Deus para as nossas vidas, ele também vai fazer uma oração em prol desses irmãos que nós acabamos de orar agora. Mas antes disso, nós queríamos compartilhar com vocês a programação até domingo. Então, na sexta, às 20 horas, nós teremos pelo Zoom o culto da unção. Amém? Tem sido bênção, nós temos orado juntos. Quando tem bastante irmãos, a gente divide em grupos menores, onde nós temos a oportunidade de compartilhar as nossas necessidades. Nós continuaremos a orar na sexta-feira, juntos, por essas vidas que nós acabamos de falar, pelo Daniel, por toda a família da irmã Patrícia. Continuaremos a orar pela família do pastor Carlos Mendes, especialmente pelo Paulo, e cremos que muito breve Deus
será glorificado através destas vidas, porque Ele vai trazer o milagre. Amém? Ele vai trazer a resposta e nós o louvaremos por isso. O Senhor sempre nos responde. Então, sexta-feira, 20 horas, culto da unção, pelo aplicativo Zoom. No sábado, às 17 horas, teremos o evento das irmãs, os eventos das mulheres, onde quem estará trazendo uma palavra de ânimo, uma palavra de bênção, de vitória para a vida das nossas mulheres, é a irmã Benedita, lá da Batista Ebenezer, sede de Taguatinga. Ela vai trazer uma palavra de bênção para vocês. Então não percam este evento, anotem na agenda, sábado às 17 horas, vai ser pelo Zoom também. No domingo pela manhã, 9h30, Escola Bíblica Dominical, estamos estudando o livro de Atos, estamos vendo ali como nasceu a igreja, o século I, né, com todos aqueles heróis da fé ali, com Pedro, Paulo, Estevão. Então, vamos continuar com o nosso irmãozinho trazendo esse ensino para nós. E às 18 horas, culto da família. Quem puder estar na igreja, estaremos juntos. E aqueles que não puderem, estaremos pelos aplicativos já conhecidos. Amém? Deus continue abençoando a tua vida e continuemos juntos. Amém. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres e vamos continuar confiando no Senhor, porque Ele é fiel, Ele é justo, Ele nos ama acima de tudo. Amém? Samuelzinho. Irmãos, a paz do Senhor, estamos com saudades de vocês, hein? Tchau, irmãos. Abençoe, a paz do Senhor. Tchau, irmãos. Que Deus proteja vocês, que os anjos te protejam. Amém. Sejam todos bem-vindos. Graças a Deus por estarmos aqui conectados, irmão Igor. Glórias ao Senhor. Eu quero te convidar a orar, né? Enquanto os irmãos vão se conectando, vamos ganhar tempo em oração. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento, por essa oportunidade especial que nós temos de compartilhar a Tua Palavra, de compartilhar aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, também de compartilhar as nossas necessidades, orando uns pelos outros, intercedendo, ó Deus, manifestando, ó Deus, o nosso amor, a nossa solidariedade e manifestando a graça do Senhor, ó Pai. Alcança cada coração, ó Deus, muitos que estão aflitos nesse momento, ó Deus, que o Senhor esteja suprindo toda necessidade, acalmando, acalentando, confortando, fortalecendo, ó Deus, concedendo a cada um o que cada um necessita, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abençoa, ó Deus, nós assim te pedimos. Visita cada lar, visita cada família, ó Deus. O Senhor conhece as necessidades dos irmãos, o Senhor conhece, sabe, de todas as coisas, tu conheces as lutas, tu conheces as dificuldades, tu conheces as necessidades, ó Deus. E nós te pedimos que o Senhor venha acalmar os corações, que o Senhor venha fortalecer a tua igreja, que o Senhor venha abençoar a cada um. Em nome de Jesus, pedimos por aqueles que estão abatidos, ó Deus, por conta, quem sabe, do luto em suas casas ou em famílias próximas, de parentes, de amigos, ó Deus, que o Senhor esteja consolando, ó Pai, fortalecendo, dando graça, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Senhor, também te pedimos por aqueles que têm familiares que estão enfermos, ou parentes, ou amigos, ó Deus, que o Senhor também esteja fortalecendo o coração e, ó Deus, concedendo livramento, concedendo curas. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida do pastor Josenberg, que após muitos dias internado, em estado grave, ó Deus, o Senhor lhe deu graça e concedeu a vitória de que ele pudesse voltar para sua casa, assim como também a sua esposa, sua filha, sua família, ó Deus. Obrigado pela restauração da saúde de cada um. Eu te agradeço, ó Deus, por aquele homem que é parente de uma colega de trabalho, Deus, que após 10 dias entubado, o Senhor concedeu a graça de que ele pudesse
ter a sua saúde restaurada, ó Deus, e já está na enfermaria, livre do entubamento, ó Deus, e já com um prognóstico bem melhor, já quase podendo receber alta, Senhor. Nós te louvamos pelas vitórias, pelas bênçãos e declaramos, ó Deus, que o Senhor é o nosso Deus, e reconhecemos que o Senhor é soberano e nós nos conformamos à tua vontade, que é boa e é perfeita e também é agradável, ó Deus, ainda que muitas vezes nós não compreendemos, mas nós depositamos no Senhor a nossa confiança, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Sejam todos muito bem-vindos, irmãos. Nós vamos compartilhar a palavra do Senhor. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 15. Nós vamos falar sobre uma parábola que é bastante conhecida como a parábola do filho pródigo. E com certeza os irmãos já ouviram e nós podemos extrair várias lições desse texto, mas eu quero destacar algo em particular nesta parábola para esta noite. Diz assim, no capítulo 15, eu quero ler o início aqui no versículo 1, uma pequena introdução. Diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola. E aí vem uma série de parábolas, são 3 parábolas, né? Sobre a ovelha perdida, sobre a dracma perdida e sobre o filho pródigo. Então este capítulo 15 de Lucas é conhecido como um capítulo dos achados e perdidos, né? Ou dos perdidos e achados. Porque aqui Jesus ele vai demonstrar o amor de Deus pelos perdidos e o quanto vale para Deus uma alma, quanto vale para Deus uma vida. Mas eu quero destacar em particular a terceira parábola, que é a parábola do filho pródigo, que começa a partir do verso 11, que diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele longe ainda, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se.
Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito? Você quer para alegrar-me com os meus amigos? Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, nessa história, Jesus conta que um certo rapaz, ele se aproxima do seu pai e diz: pai, me dá a minha parte na herança, aquilo que me pertence, os meus bens. Né? Um pedido assim bastante estranho, porque o pai dele ainda era vivo, né? E não seria justificável aquele tipo de pedido, porque a herança nós sabemos, ela só é repartida após a morte dos pais, né? Então, foi uma coisa bastante insolene, não sei por que ele agiu assim. Jesus não dá esse tipo de detalhe, nem é objetivo. Jesus ele conta essa parábola para nos ilustrar, para nos ensinar. E nós temos que nos ater aos aspectos principais, aquilo que Jesus quer nos mostrar. E o fato é que esse rapaz, ele queria sair, certamente porque ele queria experimentar algo que, sob a vista do pai, debaixo do controle do pai, não seria possível, né? E ele queria viver a vida da sua maneira, sem o controle, sem a interferência, e fazer o que ele bem entendia. Então ele decide sair de casa e pegar tudo que ele tinha, todos os recursos que o pai lhe deu, e ele desperdiça isso, né, vivendo da maneira como ele realmente quis. E ele realmente põe em prática o seu plano, e ele sai e ele faz o que lhe dava na cabeça, né? Então ele saiu, fez o que quis, aprontou, gastou, torrou todo o dinheiro, certamente fez amigos, e na medida que o dinheiro foi acabando, esses amigos também foram desaparecendo, né? E no final ele começou a colher os frutos daquela escolha, daquela sua decisão. Porque as nossas escolhas, as nossas decisões, elas geram consequências nas nossas vidas. E o que nós vivemos hoje tem a ver com as escolhas que nós fizemos no passado. E o que nós vamos viver daqui a um tempo tem muito a ver com as nossas escolhas e decisões de hoje. E quando ele saiu, certamente ele pensava: meu pai é muito rigoroso, meu pai fica querendo controlar tudo que nós temos, ele não deixa a gente fazer as coisas, ele fica regrando tudo, né? Então ele queria viver uma vida desregrada, e assim foi. Mas as consequências disso também apareceram. E quantas pessoas talvez não se sintam contentes, né, por ter que viver debaixo de uma rotina, debaixo de certas regras, de certos princípios, de certos valores. E quem sabe muitos que estão dentro, no seio da igreja, né, olham lá para fora, na janela do mundo, e sentem vontade de experimentar um pouco dos prazeres que o mundo oferece. Foi isso que esse jovem fez, e o que Jesus ensina retrata justamente essa situação. Tem que virar porque o áudio está baixo. E o que acontece
Problemas técnicos aqui, né? A Adriana quis mexer um pouquinho aqui para melhorar o áudio. Segundo ela, estava um pouco baixo, mas não deu certo. Então eu peço aos irmãos que aumentem o volume aí. Vou chegar mais perto para ver se eu falo mais alto aqui. Então, muitas pessoas desejam, às vezes, fazer certas coisas que não é lícito a um cristão. E julgando que com isso talvez estejam perdendo, né, alguns prazeres, algumas possibilidades, algumas oportunidades. E esse jovem, então, ele decidiu experimentar tudo que o mundo tinha a oferecer. E ele fez isso. Mas o mundo, ele é cruel, né? Muitas pessoas, quando saem e vão para o mundo, elas experimentam uma derrocada muito grande. E no caso desse jovem, ele realmente foi para o fundo do poço. Porque após um certo tempo, aquele dinheiro acabou e aquela vida de regalias, ela chegou a um fim porque ele não tinha como se sustentar. Aquela vida de ociosidade, né, de fazer só o que queria fazer, aquela vida de irresponsabilidade, ela chegou a um fim. E ele, então, precisou procurar trabalho. E para sua infelicidade, aconteceu que aquela região, aquele país, né, estava enfrentando uma crise e havia uma fome sobre aquela terra. Então, aquela situação que já era ruim ficou ainda pior. Mas ele conseguiu um emprego. E ele conseguiu um emprego como pastor de porcos, guardador de porcos. É importante entender que ser pastor de porcos para um judeu é uma coisa extremamente degradante. Jesus aqui ele estava contando uma parábola para uma nação judia. E para o judeu, né, o porco ele é um animal impuro, imundo. E os judeus não criam porcos, né? E então só estar ali, ter que se submeter àquela situação, era extremamente degradante. Mas acontece que ele tinha fome e eles não lhe davam comida. E ele era maltratado. E ele desejava comer pelo menos o que os porcos comiam e nem isso lhe foi dado. Então a situação dele era de uma miséria tão grande, de uma situação tão degradante, onde ele não tinha o que os próprios porcos, um animal imundo, rejeitado, tinham. Ele queria comer as alfarrobas que eram dadas aos porcos e nem isso ele podia. E aquela situação, ela levou ele a uma reflexão. Irmãos, eu queria destacar que nem todas as dificuldades que nós passamos decorrem da nossa desobediência. Mas muitas coisas podem sim ser fruto dessa desobediência. Há muitos problemas que nós enfrentamos e podemos enfrentar na vida que tem a ver com o nosso pecado, tem a ver com as nossas atitudes, com as nossas escolhas e com decisões erradas que nós fazemos. E era o caso desse jovem aqui. Mas nós não devemos julgar as pessoas porque estão passando por aflições, porque os justos também são afligidos e também passam por dificuldades. Mas no caso específico deste jovem aqui, ele estava sofrendo em decorrência das suas próprias escolhas, como consequência do seu pecado. Mas aqui nesse ponto acontece uma inflexão muito importante nessa história, e esse é o ponto principal que eu gostaria de destacar. A Bíblia diz assim que ele caiu em si. Ele disse: quantos trabalhadores meu pai tem pão com fartura e eu aqui morro de fome? De repente ele parou e pensou: ué, mas na casa do meu pai não era assim. Ué, os empregados tinham comida. Aqui nem a comida do porco eu posso comer. E quando ele se lembrou disso e ele se apercebeu disso, como se diz lá em Minas Gerais, né? Caiu a ficha. Tling-blong. E algo mexeu com ele, ele pensou: puxa, que
que burrada, né? Ele então tomou consciência do que ele havia feito, da besteira que ele fez, e aí começa na vida dele um processo de arrependimento. O arrependimento, e é esse o ponto que eu quero destacar, porque o arrependimento ele só acontece a partir do momento que nós tomamos consciência do nosso pecado. O maior empecilho para que as pessoas sejam salvas, esta é uma história de salvação, é uma história de redenção, mas ela só é possível porque há arrependimento. E o maior empecilho para que as pessoas sejam salvas é a falta de consciência do pecado. Quando nós levamos o Evangelho, nós precisamos levar as pessoas a uma consciência do pecado. É necessário que as pessoas tenham uma consciência da sua situação de miséria e de necessidade. A maior dificuldade que pode haver para uma pessoa se converter é quando ela pensa: eu sou justo, e eu faço boas obras, eu faço boas coisas, e eu tenho uma vida digna, honesta, então eu estou bem. Esse é o maior problema. E esse, inclusive, era o problema dos fariseus, porque eles eram religiosos e eles se justificavam e se estribavam na sua própria conduta, na prática da lei, na sua religiosidade. Mas Jesus ele expôs as falhas daqueles homens, daqueles religiosos, e Jesus confrontou pecados deles e procurou mostrar a eles que eles eram tão pecadores, ou mais ainda até, do que aqueles publicanos, meretrizes, pessoas a quem eles criticavam. Então, essas pessoas, os publicanos, as meretrizes, eles não tinham dificuldade de reconhecer a sua condição, eles sabiam que eram pecadores e eles reconheciam isso. Mas porque eles reconheciam, havia esperança para eles, porque eles manifestavam o seu desejo de reconciliação, e por isso também havia para eles uma oportunidade de se reconciliarem. Olha, eu conheço pessoas, né, que estão presas por conta dos seus delitos, por conta de crimes que cometeram, e desejosas, chorosas, porque estão presas, aflitas, desejando sair daquela situação, mas que ainda não perceberam que a maior prisão não está, por vezes, naquelas grades de ferro, de aço, que prendem fisicamente. A maior prisão está na vida, na conduta, presa a uma conduta maligna, a uma disposição ruim, e enquanto não houver uma libertação daquela vida de crime, de prática criminosa, de coisas erradas, enquanto não houver consciência da gravidade disso, enquanto não houver um reconhecimento de que o que fez foi errado e de que aquela punição é justa, não há esperança de libertação para essas pessoas. Se elas saírem, elas vão voltar a cometer crimes e vão ser presas novamente, ou vão colocar em risco a vida de outras pessoas, ou poderão acabar mortas. O que prende elas não são as grades são apenas consequências de uma outra prisão, que é o pecado. E Jesus ele veio mostrar isso, inclusive para a nação de Israel, mostrando que o que prendia aquela nação não era o domínio romano, mas a prática do pecado. Jesus não veio para libertar eles do Império Romano. Jesus veio para libertar do pecado. Então esse jovem ele toma consciência, ele cai em si. O arrependimento só acontece quando nós adquirimos uma consciência profunda do nosso pecado. Uma convicção, um entendimento de que nós somos responsáveis pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelos nossos pecados. E isso só é possível. E quando isso acontece, nós não nos justificamos. Não há uma preocupação em se justificar. Há apenas uma concordância, um reconhecimento. A Bíblia fala assim que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem as confessa e deixa alcançará misericórdia. Confessar não é apenas declarar um pecado. Confessar é reconhecer um erro.
É reconhecer um pecado, é admitir o próprio erro. Então, arrependimento implica em consciência do pecado. Muitas pessoas, talvez na igreja até, né, no caso desse jovem aqui, o maior pecado dele, o principal, foi desejar afastar-se da presença do Pai, sair da casa do Pai. Essa é a história do pecador, de uma forma geral, porque o cerne do pecado está na rebelião contra Deus, né? As outras consequências, a prostituição, a promiscuidade e toda a devassidão que se segue, ela é apenas uma consequência dessa ruptura de relacionamento com Deus. E o arrependimento está em voltar-se para Deus, voltar para casa, voltar para Deus e submeter novamente a sua vida ao controle de Deus, à obediência a Deus, né? Colocar-se novamente em obediência a Deus, em comunhão com Deus. É o que esse jovem aqui vai fazer. Mas isso só é possível mediante um arrependimento verdadeiro. A conversão de uma pessoa não é uma mudança de religião. Não é uma declaração que se faz da boca para fora. É algo que parte de uma convicção profunda dentro de si, de um reconhecimento de que precisa de Deus. E essa reconciliação com Deus só é possível por meio de Jesus Cristo, que ofereceu um sacrifício pelos nossos pecados. E é pelo sacrifício dele que nós podemos ser justificados diante do Pai. E que o Pai nos perdoa. É Jesus que paga a conta. Mas isso só se aplica se a pessoa se arrepender. Se não houver arrependimento, não há salvação. Para que haja salvação, para que haja redenção, é necessário arrependimento. E é o que acontece com esse jovem. Ele toma, então, consciência. Há pessoas, e aí há um outro aspecto, né? Pessoas que às vezes podem estar na igreja, mas sim, de repente se veem envolvidas num pecado, numa prática de pecado. Acontece que o pecado deliberado, ele faz ruptura no nosso relacionamento com Deus, né? E ele também implica numa quebra de comunhão com Deus. E às vezes a pessoa até admite, não, eu errei mesmo, mas eu realmente eu reconheço mesmo que estou fazendo esse negócio e tal, né? E às vezes a pessoa chora e coisa, mas acontece que isso não basta diante de Deus. Às vezes a pessoa fala assim, eu estou errado, mas o fulano também errou, a fulana, a minha mulher também, né? Transfere a culpa, a responsabilidade para a esposa, ou a esposa para o marido, ou para outra pessoa, e isso não é arrependimento. Quando você se arrepende, você reconhece que a culpa é sua. O outro pode ter os erros dele, as falhas dele, mas a responsabilidade, quando eu me arrependo, eu entendo que a responsabilidade é minha. Então eu preciso me arrepender, eu preciso eu preciso reconhecer que errei, né? E então, o primeiro passo num processo de arrependimento é o reconhecimento. Mas não basta reconhecer o erro. Há pessoas que admitem que estão erradas, realmente eu estou errado mesmo, eu estou nessa situação aí e tal, mas Deus sabe como é que é, né? E vai ficando e vai levando com a barriga. E não há uma seriedade, né? Mas arrependimento implica em reconhecer a seriedade do pecado. Mas não adianta apenas reconhecer, é preciso tomar uma decisão. E esse jovem da parábola, ele toma uma decisão, ele diz assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou me levantar e vou ir ter com meu pai, e vou dizer a ele assim, assim, assim. E assim ele faz. Então ele volta, então ele toma uma decisão de voltar para a casa do pai, e de pedir perdão para o pai, de confessar e de se humilhar diante do pai. E assim acontece. E aí vem um terceiro passo, que após essa decisão há uma atitude imediata. E a Bíblia diz assim que, e levantando-se, foi. Então, em seguida àquela decisão, houve uma atitude, uma postura de mudança.
E aí então ele vai ter com o pai, e aí de fato ele se apresenta, se humilha e diz: Pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Então ele não impõe condições, ele não faz reivindicações, ele não tenta manipular os sentimentos do pai, ele não faz qualquer coisa para ser aceito, ele apenas se humilha, reconhece o seu pecado e clama por misericórdia, e ele se contentaria com o último lugar, como se fosse um empregado. Para ele, diante do que ele fez, estaria de ótimo tamanho. Então essa é a atitude de um pecador que se arrepende. Uma coisa que nós vemos, por exemplo, na vida de Davi. Davi, ele pecou de forma muito séria, e são passagens muito tristes registradas na Bíblia, mas a Bíblia ela não omite. E aquele mesmo Davi que derrubou um gigante, creu, que venceu inúmeras batalhas, ele que era um homem segundo o coração de Deus, ele cometeu pecados terríveis. Mas quando ele foi confrontado pelo profeta Natã, ele reconheceu e confessou o seu pecado. E depois a gente vai ver como ele escreve no Salmo 51, apenas apelando pela bondade, misericórdia e benignidade de Deus. E ele diz: Senhor, eu pequei e tu és puro no teu julgar e justo no teu falar, né? Eu nasci em pecado, eu sou um pecador, né? Ou seja, o que o Senhor determinar contra mim será justo. Mas Davi cria que Deus não desprezaria se ele tivesse um coração quebrantado e contrito. Então o quebrantamento leva a essa atitude de se humilhar na presença de Deus. Mas não basta o quebrantamento, tem que haver contrição. E contrição implica em mudança de atitude, mudança de vida, mudança de postura, uma atitude de mudança. Imagina se esse jovem, ele apenas voltasse para a casa do pai, mas ele não quisesse mudar. Ele não admitisse, ele continuasse querendo viver da mesma forma. E há jovens que fazem isso. Saem, aprontam, depois vêm, às vezes até querendo mais dinheiro, né? Isso não alguém que proceda assim não será redimido, não haverá salvação para essa pessoa, não haverá volta na comunhão. Então o pai tratou esse filho dessa maneira, restaurando tudo na vida dele, porque houve nele uma disposição de reconciliação, de arrependimento, sincera, justa. Então esse pai recebe com alegria. E para esse pecador que assim procede, que se volta então para Deus com um arrependimento sincero, com uma consciência profunda da sua responsabilidade, do seu erro, do seu pecado, para esse pecador que então toma uma atitude de mudança, que confessa então a Deus, que se achega diante de Deus, para esse há uma esperança. E o arrependimento é algo fundamental na vida do cristão. O cerne do Evangelho está no arrependimento. Jesus, quando ele inicia o seu ministério, a Bíblia vai dizer lá no livro de Mateus, no capítulo 4, que Jesus ele percorria todas as regiões ali, anunciando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então Jesus ele nos convida ao arrependimento, ele convida as pessoas para que se voltem para Deus. Foi cantada uma música, eu acho que é a penúltima, né? Que os irmãos cantaram aí, a família do Alain, muito bonita, que fala sobre o arrependimento. Onde há arrependimento, há salvação. Salvação é isso, salvação é arrependimento, é um pecador que volta para a casa do Pai, é alguém que está andando torto e decide endireitar os seus caminhos perante Deus, reconhecendo que é indigno, e vem da maneira como se encontra, às vezes maltrapilho, mal cheiroso, e pobre, moribundo,
mas ele se volta então para cá, volta para a casa do Pai. E o Pai então o restaura. Mas a palavra de Deus nos convida ao arrependimento. Só que há muitas pessoas vindo para a igreja e passando a ter uma prática religiosa sem querer ter uma mudança. E acontece que isso é uma ilusão. João ele vai dizer o seguinte: produzam frutos dignos do arrependimento, porque o machado está posto ao pé de toda árvore. A árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. Então, produzam frutos dignos de arrependimento, ou seja, vivam uma vida coerente com o arrependimento, com a postura, com a atitude que se espera de alguém que de fato se arrependeu e mudou de atitude, mudou de vida. A nossa vida como cristão, não nós temos que ser perfeitos, mas ela tem que refletir a vida de quem mora na casa do Pai, quem voltou para a comunhão do Pai, que agora obedece ao Pai, está em comunhão com Ele, vive de acordo com sua vontade, ou pelo menos procura viver de acordo com a sua vontade, né? É interessante pensarmos assim que nós estamos vivendo dias especiais, dias de sofrimento, dias difíceis. E o que será que Deus quer tratar conosco, né? A situação que aflige ao mundo, ela aflige a todos, aflige a nós como igreja. E nós não temos sido imunes aos problemas que têm acontecido. Por que disso, né? E a gente precisa refletir. Existe uma coisa que a Bíblia nos ensina, que existe um tempo, e o tempo na Bíblia, nem sempre, o tempo humano, na perspectiva humana, ele é retratado pelo Cronos, a cronologia, né, o tempo do relógio. Mas o tempo de Deus, quando a Bíblia se refere ao tempo de Deus, ela se refere ao Kairos. Esse Kairos reflete um tempo de oportunidade. Às vezes, quando Deus quebra uma rotina, quebra certos paradigmas e faz uma mudança estrutural que leva à abertura de certas janelas de oportunidades que muitas vezes não estão disponíveis. Então, quando Jesus ele se apresenta aqui, é um kairos de Deus, onde Deus apresenta ao mundo uma oportunidade de arrependimento. Jesus está manifestando ao mundo, às pessoas, um convite para voltar para a casa do Pai. O chamado ao arrependimento nada é mais do que um convite de reconciliação com Deus. Esse convite está aberto a todos, né? É interessante pensarmos, quando Jesus ele esteve ali com aquele paralítico no tanque de Betesda, né? Ali é uma situação típica que reflete o Kairos de Deus. Aquele paralítico estava ali há muitos anos esperando uma oportunidade, um tempo em que o anjo de Deus vinha e agitava as águas e a pessoa que entrava no tanque era curada. Então, esse era o Kairos. E de repente, só que ele não conseguia entrar porque a fila era grande, não tinha quem pusesse ele no tanque, então ele vivia naquele dilema, naquela situação. E de repente, Jesus se apresenta. Então o Kairos de Deus chegou na vida dele, o tempo de Deus, a oportunidade de Deus. Jesus chegou e se apresentou e disse: você quer? E Jesus então manda que ele se levanta, cura ele, né? E Jesus lhe instrui para que ele não volte a pecar. No caso dele, a enfermidade talvez estivesse relacionada com algum pecado. E Jesus lhe aconselha para que ele não voltasse a pecar, para que não lhe sucedesse algo pior. Não é porque alguém está sofrendo, tem enfermidades, que significa que houve pecado. Jesus fala que há enfermidades para a glória de Deus. E há muitas causas, a questão não é essa. Mas no caso daquele homem, Jesus deu uma instrução específica. O que eu quero destacar aqui é esse tempo de Deus. E o tempo que Deus tem chamado, né? Há um tempo disponível para todos, enquanto nós estamos vivos. Há um chamado ao arrependimento.
Se nós estamos na casa do Pai, glórias ao Senhor. Talvez nós possamos e devamos refletir sobre as nossas vidas, nossas condutas, perguntar para o Senhor, assim como Davi. Davi perguntava, Senhor, me mostra se há algum pecado oculto, talvez alguma coisa que eu não esteja vendo, talvez algo que a minha mente se acostumou e a minha consciência ficou cauterizada e eu não estou apercebendo. Talvez eu esteja envolvido em um erro e preciso me arrepender, preciso tomar consciência, preciso deixar para que a minha comunhão com o Senhor seja totalmente desimpedida e para que eu possa viver de maneira que te agrade, né? Mas, sobretudo, há um chamado àqueles que estão afastados da presença de Deus, aqueles que caíram, que tropeçaram e deixaram e saíram da presença de Deus, e há uma oportunidade de voltar para Deus, né? E essa situação de sofrimento, ela, de alguma forma, ela serve para nos deixar mais sensíveis e com o coração mais quebrantado, e isso nos deixa mais sensíveis à voz do Espírito Santo, à operação de Deus, nos deixa mais respeitosos, mais temerosos, né? Mais tementes a Deus. Nós precisamos perguntar o que Deus quer de nós, sabe? Que esse tempo que nós estamos vivendo não seja em vão na nossa vida. Que logo que isso passar, e com a graça de Deus há de passar, que nós não saiamos dessa fase apenas como nós entramos, que nós possamos sair melhores, que nós possamos chegar do outro lado dessa situação, desse tempo, com um coração mais sensível, mais quebrantado diante de Deus, mais sensível, com os ouvidos mais atentos à voz de Deus, com uma vida de comunhão mais intensa na presença de Deus, uma vida de oração melhor, de meditação na palavra de Deus, de obediência, de conformidade, né, da nossa vida com a vontade de Deus. Eu não sei qual é a situação que você vive, tá? Eu não quero insinuar que os irmãos estejam em pecado, mas que nós possamos ter essa compreensão. Quem sabe nós precisamos levar essa instrução a outras pessoas. Se há alguém em pecado, uma atitude que nós precisamos ter é de não justificarmos o pecado das pessoas. Também não devemos julgar, nós devemos permanecer do lado. É algo que eu ouvi há muito tempo atrás e eu não compreendia. Como alguém pecou? Se um amigo seu comete pecado e cai, o que é que você deve fazer? E eu lembro de um pregador, de um pastor dizer, olha, fique com ele. Fique do lado dele. Não julgue. Fique do lado. Ofereça o seu ombro, ofereça o seu apoio. Mas esse apoio não significa ser conivente ou ser complacente com o erro ou com o pecado. Não significa justificar o pecado. Significa manifestar graça, manifestar apoio, disposição em ajudar. Mas também não procure justificar, não minimize, não justifique o erro. Eu me lembro de uma certa vez de um jovem que havia sido preso por um crime que cometeu, e as pessoas próximas tentavam animá-lo. Você vai sair dessa, você vai vencer. E a situação é que aquele jovem ele precisava antes ouvir uma palavra que o confrontasse e que o levasse ao entendimento de que aquilo que ele estava vivendo era uma consequência da sua atitude, do seu erro, do seu pecado, né? E que aquilo talvez ainda fosse pouco perante o que ele fez, e que era necessário que ele se arrependesse, né?
Então, atitudes de complacência não resolvem o problema, né? Nós precisamos conduzir o pecador ao arrependimento. A palavra de Deus diz que é a própria graça de Deus que nos conduz ao arrependimento. E nós precisamos manifestar essa graça com amor, com amor. Que o Senhor nos dê direção, nos mostre, né, e nos conduza nesse caminho. Como eu disse, não sei qual é a sua realidade. Talvez você seja alguém que esteja afastado da casa do Pai e precisa voltar. Talvez você seja alguém que até aqui tem se achado autossuficiente. E eu quero lhe dizer que você não se basta, que Deus não aceita as suas justificativas e que as suas obras não são suficientes. O que te justifica na presença de Deus é apenas a obra que Jesus fez na cruz. E a atitude de arrependimento está em voltar-se para Deus e submeter-se a Deus, crendo em Jesus, reconhecendo a sua necessidade da graça salvífica manifestada por meio de Jesus Cristo. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há como ir ao Pai sem passar por Jesus. Esse é um ponto. Mas talvez você seja alguém que está na casa do Pai, que participa e é fiel e tudo, mas que por algum motivo você tropeçou e caiu. Há um convite para que você volte. O Pai está de braços abertos, mas é necessário que você tome consciência do seu pecado, que você tome uma decisão e que você tome uma postura diante de Deus, confessando e deixando o seu pecado. Talvez você seja apenas alguém que vai ser canal de Deus para conduzir o pecador ao arrependimento. Davi, após passar por uma situação em que ele precisou se arrepender e voltar-se para Deus, ele disse ao Senhor que o perdoasse e disse: me restaura, né? Ele coloca assim, para que eu possa ensinar também aos pecadores, né? Os pecadores também poderão aprender comigo o caminho de volta para Deus. E de fato aconteceu com Davi. Davi foi totalmente perdoado, sofreu consequências do seu pecado, mas ele foi restaurado, porque ele compreendeu a vontade de Deus e ele foi sincero, ele foi verdadeiro. Então houve esperança para ele. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa alegrar o seu coração. A alegria do Pai pelo pecador que se arrepende é indescritível. É como a alegria desse pai aqui, né? Quando o filho volta então para casa e tem a sua vida restaurada, porque aquele filho estava sendo dado como morto, como perdido, né? Não havia esperança, então ele voltou, foi reconciliado, né? Esta é a alegria. Há uma alegria enorme, né? E Jesus ele procurou mostrar para aqueles fariseus, para aqueles religiosos, a alegria que Deus sente quando um pecador se arrepende. Esta é a salvação. É isso que é salvação. O pastor Ari, outro dia ele falava sobre Zaqueu. Quando Zaqueu estava ali com Jesus, então de repente num salto ele diz assim: hoje eu decido dividir metade dos meus bens com os pobres, e se eu tiver feito alguma coisa contra alguém, eu vou restituir 4 vezes mais, se eu tiver defraudado. Então, uma atitude de disposição, de volta, um coração convertido, voltado para Deus, disposto a agradar a Deus, disposto a estar na presença de Deus, a alegria de estar de volta na casa do Pai, de ser reconciliado com Deus. Essa é a alegria da salvação, uma alegria indescritível. Esse é o maior milagre que pode haver na vida de uma pessoa, o milagre da conversão, o milagre da salvação. Amém? Que Deus possa te abençoar, te alegrar e te permitir que você veja esse milagre se repetindo e acontecendo na vida de muitas outras pessoas. Eu quero orar, nós vamos orar mais uma vez também pelos irmãos que estão aí aflitos por conta das perdas, das aflições que tem acometido
muitos dos nossos amigos, parentes, nesses dias. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela Tua palavra, que a Tua palavra possa fazer sentido na nossa vida, que o Senhor possa falar ao nosso coração, ao coração dos irmãos, que o Teu próprio Espírito possa comunicar com cada um de acordo com a vida, com a necessidade, com a realidade de cada um, e que essa palavra não seja infrutífera na nossa vida, mas que nós possamos entender, que nós possamos praticar, que nós possamos agir de acordo com a Tua vontade, ó Deus. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Reconhecemos, ó Deus, que somos pecadores e que dependemos totalmente da Tua graça e da Tua misericórdia. Reconhecemos também que não somos capazes de nos justificarmos diante de Deus e que é somente por meio de Jesus Cristo é que nós podemos ser justificados diante do Senhor. Senhor, que a nossa conversão seja sincera, seja verdadeira, seja genuína. E se houver em nós, ó Deus, algum caminho mau, algum pecado, algo que te desagrada, ó Deus, Senhor, por favor, nos mostra. E pela Tua graça, nos conduz nesse processo, nos leva a ter uma consciência genuína, pura, da nossa própria realidade. E, ó Pai, temos coragem também, como esse jovem aqui, de tomarmos uma decisão e uma atitude de mudança naquilo que precisamos mudar. Em nome de Jesus, Senhor, se há algo que nós precisamos nos retratar diante do Senhor, ou quem sabe, ó Deus, diante de pessoas que nós ofendemos, que nós magoamos, que nós entristecemos, Senhor, nos dá coragem para nos achegarmos a essas pessoas e sermos humildes e pedimos o nosso perdão, pedimos perdão a essas pessoas e nos retratarmos. Quem sabe há algo que nós devemos restituir, Senhor, nos dá condições de restituir se alguém nós defraudamos. Ó Pai, em nome de Jesus, nós queremos viver de uma maneira que te agrada, de uma maneira que te honra, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, se há algum que está afastado da casa do Senhor, que haja uma consciência, ó Deus, profunda dessa situação de miserabilidade e de extrema necessidade e urgência em voltar-se para Deus e de ter a sua comunhão restabelecida com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que haja também disposição, que haja coragem para tomar uma atitude, para mudar de vida e uma disposição sincera de viver, de obedecer a Tua palavra, Pai. Ó Pai, aqueles que têm vivido na Tua presença, Senhor, que talvez estejam vacilantes, ó Deus, quem sabe flertando com o pecado, pensando, numa possibilidade de sair da presença do Senhor, ó Deus, para viver aventuras que o mundo oferece, ó Pai, correndo um risco de cair e de terem as suas vidas arruinadas, ó Deus. Que o Senhor possa convencer, ó Deus, de que o melhor lugar que existe é a Tua presença, é a Tua companhia, é a Tua casa. Que na Tua casa há plenitude de alegria, na Tua casa todas as necessidades são supridas, ó Deus. Na Tua casa há segurança, há proteção. Na Tua casa, na Tua presença há justiça. Nos Teus preceitos, ó Deus, há justiça, há equilíbrio. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoa. Pai, também queremos lembrar dos nossos irmãos que se encontram aflitos por causa das aflições destes dias, ó Deus, por conta das doenças, das enfermidades que tem acometido a muitos, ó Deus, especialmente por conta dessa pandemia que tem assolado a terra inteira, ó Deus. Que o Senhor esteja dando livramento, que o Senhor esteja também dando graça, dando consolo, dando fortalecimento, dando paz, restaurando também a alegria e suprindo toda a necessidade. Reconhecemos que o Senhor é Deus, que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, que nada foge ao Teu controle, ó Pai. Em nome de Jesus.
Que nós possamos também, ó Deus, ao findar desse momento, dessa etapa que nós estamos vivendo, dessa fase, dessa situação, que nós possamos sair melhores, ó Deus, com um coração mais quebrantado, mais contrito, mais próximo do Senhor, mais alinhado com o Senhor, ó Deus, mais cheio de Ti, mais vazio de nós mesmos, mais cheio do Teu Espírito Santo, da Tua Palavra, da Tua plenitude, ó Deus, da Tua graça, da Tua comunhão, Senhor, um coração mais missionário, ó Deus, uma vida que Te agrade mais, Pai. De uma maneira específica, nós lembramos mais uma vez a vida do nosso irmão, da família do nosso irmão Carlos, que partiu para o Senhor. Pedimos o Teu consolo, o Teu conforto, e pedimos pelo irmão dele, o Paulo, que se encontra enfermo, também enfrentando essa doença, ó Deus, quem sabe correndo risco de vida, que o Senhor lhe dê essa graça, ó Pai, que o Senhor não permita que essa família tenha que passar por mais essa tristeza, Pai querido. Nós Te pedimos no nome de Jesus. Queremos pedir pela nossa irmã Patrícia, pela sua casa, que também está nessa luta, especialmente pelo seu irmão que está enfermo, ele que é médico, Daniel, e que por conta de estar na linha de frente agora tem que enfrentar ele mesmo essa doença na sua vida. Eu não sei, ó Deus, mais detalhes sobre a situação dele, mas ela nos pediu que orasse, nós clamamos pela vida dele, que o Senhor lhe dê vitória, lhe dê graça, Pai, que ele saia dessa situação fortalecido. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor guarde toda a família. Também lembramos, Senhor, quem é? Sim, o nosso irmão Eustáquio, esposo da Miriam, da irmã Miriam, que também está enfermo, também está lutando pela vida. Eles são amigos do nosso pastor Arimateia, conhecidos, são lá da igreja de Taguatinga. Que o Senhor os visite, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os guarde, que o Senhor cure. No nome santo de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Eu quero lembrar também a família da nossa irmã Elza, ela que, especialmente, ó Deus, a filha dela, a Edna, né, que perdeu também a sogra com essa enfermidade, e o sogro também está hospitalizado. Soubemos que ele havia ido para a UTI. Que o Senhor restaure, que o Senhor cure, que o Senhor se compadeça, ó Pai, daquela casa. Que o Senhor tenha misericórdia no nome de Jesus. Manifesta, ó Deus, a Tua graça. Queremos também Te pedir, ó Deus, pela família do nosso irmão Lucas, que sempre tem nos acompanhado aqui nas transmissões, ele que perdeu o avô. Eu não sei exatamente o que foi que aconteceu, eu sei que o avô dele já era uma pessoa bem idosa, mas que o Senhor conforte aquela família, que o Senhor console, que o Senhor esteja suprindo as necessidades daqueles irmãos tão queridos, ó Pai. Em nome de Jesus, pedimos por todos que têm enfrentado luto, que têm enfrentado enfermidade, que o Senhor abençoe, que o Senhor proteja, que o Senhor guarde e que o Senhor torne a trazer, ó Deus, a alegria. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa noite. Que você possa descansar na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E sexta-feira, com a permissão do Senhor, estaremos juntos novamente, reunidos no culto da unção, pelo aplicativo Zoom, onde nós temos a oportunidade de interagir e orar uns pelos outros. Amém? Que Deus te abençoe.